Se você sente sintomas como esgotamento mental, dificuldade de produzir, dificuldade de se relacionar com o trabalho, aquela sensação de que o trabalho não te anima mais e parece te sugar, e que você sente que não consegue mais produzir a quantidade que você conseguia há algum tempo atrás. Esses são sintomas de burnout e têm sido cada vez mais frequentes dentro das empresas. Mas se você é mulher, saiba que, além de todo esse processo, além de toda a carga e exigência por resultados que vem dentro do mundo de trabalho, existe um aspecto que também contribui para esse esgotamento que nós vivemos. A dificuldade que nós temos de nos colocarmos como prioridade na nossa vida. E a gente precisa refletir um pouco sobre como essa dificuldade também está impactando e influenciando e empurrando você para o burnout. Vamos conversar sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. O burnout é a doença da atualidade. Não é à toa que a OMS incluiu o burnout como uma questão de saúde mental. As empresas têm se organizado para poder dar uma estrutura melhor de atender os seus funcionários, de compreender as exigências, de compreender uma cultura tóxica que muitas vezes tem sim levado pessoas a um esgotamento mental. No Brasil, 30% das pessoas nos últimos anos, em idade economicamente ativa e trabalhando, relataram sintomas de burnout. Houve um aumento de 1000% na quantidade de afastamentos de pessoas do ambiente de trabalho por esgotamento mental. Não é algo que é distante de nós e muitas vezes, em momentos muito específicos, a gente sente esse esgotamento no corpo. E ele vem também, é claro, pela dificuldade que nós temos de nos relacionar às vezes com os nossos superiores, pela dificuldade que nós temos em lidar com metas cada vez mais arrojadas e exigências cada vez maiores dentro do ambiente de trabalho para que a gente performe e entregue esses resultados cada vez mais intensos, mais arrojados, maiores. Mas existe um aspecto que eu tenho percebido dentro do consultório que também tem empurrado principalmente mulheres para o esgotamento mental, para o burnout e que dificilmente a gente conversa sobre isso. Algumas semanas atrás eu estava em atendimento com uma mulher. Ela, executiva, alta executiva de uma empresa, uma grande empresa, esposa, mãe, bate as suas metas todo ano, tem reconhecimentos, aumenta de cargo, aumenta de salário, porém, vem experienciando sintomas de burnout. E olhou para o trabalho, lógico, de uma forma mais crítica e reflexiva sobre como o ambiente de trabalho está influenciando ela para ter esses sintomas, e eu acabei fazendo um convite para ela ampliar o olhar dela e olhar um pouco também sobre a forma como ela se prioriza, como ela também se coloca como algo importante, válido e tendo valor em sua própria vida. A gente estava conversando e ela me falou a lista de atividades que ela tinha que fazer naquela semana e como ela se sentia esgotada e exigida por causa dessa quantidade de tarefas que ela precisava executar. E depois que ela terminou a lista de falar para mim, eu perguntei, mas espera, por que na sua lista de atividades não tem nada para você, não tem nada sobre você? Em que momento da sua semana você olha para si, você encaixa as suas necessidades, os seus desejos e aquilo que você precisa?
Em que momento você dá para si mesma um pouco daquilo que você dá para os outros? E a resposta dela foi: nossa, Sara, é que durante a semana eu tento ao máximo priorizar o outro e quando dá tempo, aí eu olho para mim. E nesse momento a gente começou a refletir sobre como essa sensação de esgotamento mental também era contribuído, também recebia um pouco de uma contribuição de uma vida que não contemplava ela mesma, de uma vida que não contemplava as suas necessidades, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que ela precisava para nutrir a si mesma, inclusive para estar bem, para poder estar disponível para o outro. Nós recebemos uma educação cultural, social, dentro de escola, às vezes dentro de casa, que nos coloca em xeque sobre como nós olhamos para nós mesmas. A nossa prioridade é sempre o outro primeiro, o outro precisa estar satisfeito e quando sobra tempo, quando realmente eu acho que, ok, eu já resolvi todas as outras partes da vida, aí eu posso olhar para mim. Nós temos esse ímpeto de compreender que quando todos na mesa estão satisfeitos, eu posso sentar e me alimentar também. A gente tem dificuldade de compreendermos a nós mesmas como participantes da nossa vida, tão importantes quanto qualquer outra pessoa. E quando eu converso com mulheres sobre isso, a resposta de bate-pronto é: mas eu vou ser muito egoísta se eu me colocar como prioridade na minha vida. Mas eu vou me sentir muito narcisista e muito egoísta se eu compreender que eu também tenho necessidades a serem satisfeitas. Eu espero que aquilo que eu faço para o outro, ele também faça para mim. E assim, todo mundo vai ficar feliz. E a gente sabe, no dia a dia, que isso não acontece desse jeito. Que nós precisamos também nos sentirmos nutridas por nós mesmas para poder estarmos disponíveis para nutrirmos a relação com outras pessoas. Que não é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual algo não acontece, que eu entrego para o outro aquilo que eu gostaria que o outro também me desse. Na verdade, o outro é uma outra pessoa que tem possibilidades, que tem uma capacidade também de entregar algo para mim e para qualquer outra relação que diz respeito a ele. Se eu não considero as minhas necessidades dentro do meu processo de prioridade, em algum momento vou me sentir desnutrida da minha própria vida, vou me sentir sem forças, porque algo que precisava chegar até mim nem eu estou me dando e me ressinto porque outras pessoas para quem eu dou o meu melhor também não devolvem para mim. É importante que você possa refletir o quanto que essa sensação de esgotamento também vem do fato de que você tem dificuldade de nutrir sua própria vida, de olhar para si e entregar também para si algo que é importante, algo que oxigena a sua vida antes de estar disponível para o outro. Aquela metáfora da máscara de oxigênio que precisa primeiro ser colocada em mim, para depois ser colocada em uma outra pessoa, é válida aqui. E eu sei que cognitivamente, mentalmente, você entende o que eu estou te dizendo. Mas na prática, no dia a dia, você escorrega nessas crenças internas de que o outro precisa vir antes de você, que é egoísmo, que é narcisismo, quando você prioriza o outro, ao invés de olhar para si e se entender como eu preciso estar bem para poder entregar o meu melhor para uma outra pessoa. E é muito curioso porque quando eu convido mulheres a refletirem sobre a sua dificuldade de se priorizar, a dificuldade que elas têm de colocar o seu bem-estar, a sua saúde mental, a sua saúde física no lugar e olhar para si, ou elas me respondem: mas Sara, se eu não fizer isso pela empresa, se eu não trabalhar lá das 8 às 28, se eu não estiver trabalhando sábado e domingo, eu vou perder o meu emprego, eu vou ficar sem trabalho e isso eu não consigo.
Ou então quando elas me dizem, mas eu olho para mim, eu me priorizo, eu faço a unha, eu faço academia, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde, da minha nutrição. Ainda assim, é com uma carga um pouco maior de fazer algo por si como se fosse uma obrigação. E aqui eu não quero que você entenda que se priorizar, olhar para si, não é sobre fazer exercício, sobre cuidar da nutrição, cuidar da beleza física, isso também. Mas quando a gente se prioriza, existe um processo interno que acontece de nós reconhecermos as nossas necessidades não materiais no meio do processo, de nos sentirmos valorizadas, de nos sentirmos estimadas, de sentirmos segurança dentro de uma relação, de permanecermos numa relação enquanto ela faz sentido, enquanto a gente sente que aquela relação realmente contribui para o nosso bem-estar de alguma forma. Quando a gente entende que o outro é uma prioridade, dificilmente a gente vai considerar que se eu estou numa relação com uma empresa, com um chefe que me exige pra caramba, que é super tóxico, numa empresa que tem uma cultura tóxica, a minha autoestima vai junto, a minha capacidade de confiar que eu consigo um outro trabalho, a minha capacidade de acreditar que eu tenho o potencial de encontrar um melhor lugar para se trabalhar, também vai junto. Porque a prioridade é, eu preciso daquele emprego porque aquele chefe, não, ele não é tão ruim, ele está só no momento mal, essa empresa já teve momentos melhores. Isso é muito mais difícil de uma mulher compreender que faz mal para ela quando ela aceita determinadas condições de trabalho, quando ela não olha para si e não considera como tão importante quanto qualquer outra parte da sua vida a sua segurança, o seu bem-estar, o seu valor pessoal, o seu potencial criativo, que é importante para ela, que ela tenha uma boa noite de sono, que ela seja valorizada como pessoa, como mulher, não apenas como um número dentro de uma empresa. E tudo isso acaba ficando em segundo plano. Tem uma pergunta que eu gosto de inserir nos meus atendimentos, que normalmente dá um nozinho na cabeça de uma mulher. Quando ela começa a me dizer, poxa, mas eu não posso, por exemplo, pedir para as pessoas me valorizarem no trabalho. Eu não posso fazer alguma coisa desejando ser valorizada. E eu respondo, se sentir valorizada é um instinto, isso você vai querer sim ou com certeza. É claro que se a realidade não consegue te entregar e você acha que só porque você deseja aquilo precisa obrigatoriamente ser entregue para você, é uma outra história. Mas se sentir valorizada é quase instintivo, é um desejo que vai vir de qualquer forma. A gente não vai ter controle sobre ele. A valorização que nós sentimos quando estamos num ambiente, ela é importante para um processo, inclusive, de inserção, de eu me sentir parte, de eu me sentir pertencente a uma cultura, a uma empresa, a um quadro de funcionários e que, enfim, eu me sinta bem para poder entregar as metas, para poder trabalhar ali, para acordar e ter vontade de estar naquela empresa. E eu pergunto, né, faço uma pergunta capciosa para a mulher quando eu pergunto algo como: se você fosse um homem, isso passaria na sua cabeça? Se você fosse um homem, você iria questionar se você pode desejar ser valorizado numa empresa? E normalmente a resposta é não. Então, enquanto mulheres, a gente tem que valorizar o outro e aceitar migalhas do que o outro nos dá. E a gente tem dificuldade de olhar e dizer, eu me valorizo. Eu olho para mim e eu me coloco numa posição de segurança, eu sou prioridade na minha vida. Eu olho para mim e é importante para mim que eu viva algo dentro de uma empresa que me dê essa sensação também de segurança, que me dê alguma certeza, que me dê algum chão.
para que eu possa viver. E quando isso não é uma prioridade para mim, é uma prioridade para todas as outras pessoas ao meu redor, mas para mim eu espero que o outro me dê porque eu não consigo, eu não me priorizo para me dar, isso também é um fator que eu tenho visto de uma forma constante dentro da minha prática clínica. Não é algo que é aceito pela OMS, não é algo que é aceito pelas empresas, mas eu percebo que mulheres que têm entrado em burnout, que têm aprendido a se priorizar, têm aprendido também a sair mais rápido de sintomas de burnout, têm aprendido a regular, a se relacionar de um jeito diferente com o trabalho, com produtividade e com realização pessoal dentro do ambiente de trabalho. Isso faz sentido para você? Se sim, eu vou te convidar a refletir. Se você se sente esgotada no trabalho, se você sente que o trabalho está sugando demais você, olhe um pouco da sua relação de você com você mesma. Será que você se prioriza? Será que você compreende os seus desejos e como você pode se valorizar, estimar a si mesma, ter uma boa autoestima, sentir que você também pode acreditar no seu potencial, acreditar e se colocar, se proteger e se colocar num lugar seguro. Inclusive, se aquela empresa não está te entregando as melhores condições de trabalho, você também precisa acreditar que você pode e que você deve procurar um outro espaço no qual você possa trabalhar e ter a sua remuneração mensal. Será que aquilo que você acredita sobre o seu trabalho, você acredita porque é algo comum a todas as pessoas? Ou se você fosse um homem, você agiria do mesmo jeito e seria normal, considerado até aceitável, que você agisse de uma determinada forma? Eu quero que você possa incluir isso, principalmente se você está apresentando sintomas de burnout, de esgotamento mental, de dificuldade de ter produtividade, de dificuldade de olhar para o seu trabalho e se sentir feliz na maior parte do tempo com aquilo que você faz. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.